Já estamos gravando, então é o grupo de estudo LGPD. A gente está aqui hoje falando de controlador e operador, que novamente é uma dica da Fernanda. A Fernanda tem sido rica nessa questão de pauta. Obrigado. E aí a gente está falando que o controlador é a empresa e o operador faz o tratamento, né, como disse aí o Romário, receber, arquivar, publicar. E agora a gente está aqui, então, com a fala da Tabata. Tabata, coloca aí dessa forma, bem detalhada, igual você começou a falar, que agora a gente está gravando. Certo, bom dia a todos novamente. Então, como eu estava falando, acredito que um dos principais quesitos na diferenciação entre controlador e operador seja no quesito de responsabilidade, em caso de algum incidente. Por quê? O controlador, em caso de empresas, por exemplo, seria a própria empresa, porque é a pessoa jurídica que detém o poder de decisão. Então, ela que seria a principal em eventual ação. Ocorre que, a partir do momento que a empresa estabelece uma política e tem diretrizes internas, ela é apta a mover ações regressivas contra os operadores que extrapolaram aquela política. Então, por exemplo, se eu contrato uma equipe de TI, ou eu tenho uma equipe de TI interna, e aqueles operadores que realizaram aquele tratamento daqueles dados, eles realizaram aquele tratamento fora do escopo da minha política, então eles podem ser responsabilizados e me ressarcir do dano que eu tive que pagar decorrente daquele incidente. É isso, obrigada. Quem vai contextualizar? Eu vou retomar um pouquinho a fala do Romário ali, até a questão do pessoa física e pessoa jurídica. Tanto o operador quanto o controlador podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Vou citar uma situação, vamos pensar num médico, ele é uma pessoa física, o próprio advogado é uma pessoa física, mas no seu trabalho, ele tem a função de controlador. Toda a terceirização que ele faz de atividades de tratamento em função do seu negócio, esse contratado é um operador. Agora, se ele estabelecer uma relação CLT, aí não figura a questão do operador. Tá? Então, o que vai determinar se um terceiro, vamos dizer, alguém contratado para fazer alguma função é operador ou não, é a questão se é via CLT ou não. Tá? Eu posso ter um terceiro ali que eu contratei, mas não via CLT, ele se torna operador. Agora, se é via CLT, aí ele não é operador, ele é só um papel dentro da empresa. Tá? Acho que esse é o ponto principal para a gente diferenciar isso daí. E, logicamente, claro, a questão do controlador com o PJ, e eventualmente posso terceirizar para um PJ também. Né? Se eu tenho um setor responsável por tratar os dados, eu sou controlador, eu tenho um setor interno responsável por tratar os dados, todos CLT. Mas, por ocasião de alguma demanda específica, de uma semana específica, eu contratei 5 pessoas para prestação de serviço, para fazer esse evento. Essas 5 pessoas são operadoras, porque eu não estou contratando CLT, eu estou contratando um contrato. O contrato mesmo que seja celebrado com o CPF. Tá certinho isso aí, Romário. Bem dessa forma mesmo. Esses contratados, por mais que eles trabalhem internamente, mas se eles não têm um contrato de trabalho contigo, CLT, eles são operadores. Mesmo que estejam trabalhando internamente da empresa. Logicamente que não vou entrar na seara aqui de recursos humanos, né, que conforme o tipo do trabalho, isso pode se caracterizar vínculo empregatício e tal, que daí reverteria todo o quadro, né? Mas, partindo do pressuposto que isso não ocorra, né, eles têm a figura de operador, sim. Se não tiver vínculo empregatício, é operador. Eu não entendi a última fala, Romário. Romário, repete, por favor. Eu disse, se não tiver vínculo empregatício, então é operador. Se tiver vínculo, é agente de... Um ponto bem importante que a gente tem que levantar aqui é o seguinte: essa relação controlador-operador tem que estar muito claro nos contratos entre as partes. Tá? E nesse contrato tem que contar exatamente qual que é a forma de tratamento, quais dados são tratados, finalidade e tal. É isso que vai definir, porque quem toma a decisão do tratamento é o controlador. Se ele tomou decisão, ele tem que informar claramente para o operador que decisão ele tomou, até onde vai o escopo do tratamento dele, os limites do tratamento. Né? Se não tiver
essa clareza em contrato, o operador automaticamente se torna controlador, porque ele estaria tomando a decisão no tratamento, né? Que é o que define o que é operador ou controlador, é quem decide. Né? Quem decide é sempre o controlador. Só que se eu não deixar isso claro no contrato, parte do pressuposto que quem está decidindo é o operador, e ele se torna controlador. Aí tem uma questão que a Fernanda levantou lá no início, que tem situações em que existe controlador contratando um outro controlador, porque ele não chega num nível em que ele vá definir como é feito o tratamento. Vou dar um exemplo, isso acontece muito em operadora de saúde. Até o fato da validação do beneficiário, tal, todo esse trâmite, quem define as formas é a operadora. Mas a realização da atividade médica mesmo, atividade clínica, vamos falar assim, de saúde, quem decide é o prestador de serviço. Né? Porque daí a operadora não entra nessa seara, ela nem sabe. Vamos pensar, eu sou um cliente de uma operadora e vou fazer um exame de sangue. Né? Ou toda a validação do meu cadastro, se eu posso fazer ou não posso fazer o exame lá no laboratório, isso é o laboratório fazendo isso como operador. A partir do momento que ele está tratando meus dados para prestar o serviço, ali ele se tornou controlador, porque a operadora não entra na seara, porque não faz parte do negócio dela isso. O negócio dela é só disponibilizar o acesso ao serviço. E ali terminou o serviço dela. Ali começa o trabalho do laboratório. Aí toda a tramitação dele interno, que eventualmente ele até terceiriza esse exame, né? Tem laboratórios em cidades menores que não compensa ele ter toda a estrutura para fazer o exame ali. Ele terceiriza, vai para um centro maior. A operadora não sabe disso, né? Aí o laboratório se torna controlador. Então tem várias relações, várias situações diferentes. Porque sempre é importante analisar o caso, né? O caso concreto, como os advogados gostam de falar, né? Rodrigo, eu só discordo da questão de vínculo empregatício ou não dentro da empresa para definir. Porque a NPD já tem uma posição que o operador é sempre externo. Então, se a pessoa trabalha para o controlador com vínculo ou sem vínculo, não importa. Ela é considerada interna. Se ela é externa, ela é controladora. Aí vai ser o colaborador controlador. Se a pessoa trabalha sem vínculo, ela trabalha sob um contrato de prestação de serviço. Isso não é uma contratação de terceiro? Mas aí é que tá, depende do tipo de contrato. Se ela trabalha para você como um autônomo, se é uma prestação de serviço, a minha empresa está trabalhando, aí depende da relação contratual. Mas o que acontece? Muitas empresas contratam as pessoas como autônomo para burlar o vínculo empregatício. Na verdade, ela faz parte da relação interna da empresa. É por isso que a gente diz que toda empresa que a gente vai fazer a implementação, a gente tem que analisar bem. E por isso a importância de definir bem o que são esses conceitos. O operador, para a NPD, é sempre externo. Então, se eu tenho um contrato de prestação de serviços, a gente entende que aquela empresa é externa, que aquela pessoa ou empresa é externa, entendeu? Tem que ver qual é o tipo da relação. Mas só uma dúvida aí, Feliz. Então, só deixa eu colocar um pouquinho de pimenta nessa discussão aí. Vamos pensar assim, eu tenho um colaborador, um prestador que trabalha... Que hoje a questão de trabalhar interno seria... Trabalhar interno se fala fisicamente. Tá, mas eu posso até te citar um exemplo, que é muito comum. Escritórios de advocacia. A maioria dos escritórios não faz contrato com o advogado e nem tem vínculo empregatício. Quer dizer, faz contrato, mas não como... na verdade, ele trabalha, mas não tem a carteira assinada, e ele é interno. E aí, como vai justificar? Ele vai ser um operador, ele é externo? Não é, ele é um controlador. Então, vou apimentar. Agora, espera só um pouquinho, Rodrigo. Então, vou apimentar. Nessa questão de escritório de advogados, a gente até já discutiu essa questão de contratar e não contratar. Existe um correspondente jurídico, que é um cara que vai estar lá da ponta, fisicamente longe do escritório, porque, por exemplo, o escritório é em Minas e ele tem uma demanda em Brasília, aí ele vai contratar um advogado lá em Brasília para poder representar. Na realidade, não é um contrato formal, ninguém não assina entre as partes. Ele habilita ele lá no processo e ele passa a representar. Então, é uma assinatura praticamente digital que coloca o advogado capaz e apto a estar falando no processo, representando uma das partes.
Aí agora complicou, hein? Não, mas por causa da LGPD, aí é que tá. Aí tem que ter contrato agora. Os escritórios que eu trabalho, todos estão fazendo. Faz um contrato, coloca a legislação da LGPD, a responsabilidade, aí ele passa a ser o operador. Então você está dizendo que hoje, um lugar que não tinha uma condição de nem CLT, nem de associados, as pessoas estão sendo formalmente contratadas como PJ, como seletistas, até mesmo como correspondente bancário que está à distância representando, e nesse momento elas passam a vincular dentro da empresa, então elas não vão ser operadoras. Depende do tipo de contrato, para ver como é caso a caso. Tem que olhar o contrato de cada um e ver se ele vai ser considerado um terceiro dentro da empresa para ser considerado operador ou vai ser interno. Essa discussão, ela precisa de ter uma ponta lá do outro lado, para falar o seguinte: quando a gente está falando de LGPD, a gente está buscando responsabilidade. Se a gente for instruir um escritório de advocacia para poder colocar os contratos, a gente vai instruir para que ele tenha terceiros, e aí, assim, ele passa a responsabilidade de operador para aquela pessoa, ou ele vai arrumar um jeito de falar assim, não, você faz parte da infraestrutura nossa, do RH, e a gente continua sendo responsável por operador, e por conta disso, você tem que dar mais aceites no seu contrato de confidencialidade, de sigilo e de um punhado de outras questões. É isso? Aí vai depender do tipo da estrutura da empresa. Na verdade, a LGPD também é aquele efeito cascata que a gente diz. A gente está tendo que regularizar tudo, tanto internamente quanto externamente. Então, aquela pessoa que eventualmente te prestava um serviço que você não tinha nenhuma relação contratual, porque era tão eventual, vamos dizer, um correspondente, uma audiência, passou a ter que ser regrada por um contrato. E assim outras questões, às vezes um TI contratado para uma empresa vai ter que ter um contrato de prestação de serviços, e às vezes o que vai definir se isso pode ter sido um vínculo, se pode ser... está tentando burlar, né, o vínculo empregatício ou não. Aí vai ver se esse TI tem outras empresas que ele trabalha, se ele tem um intuito de contratação como PJ ou não. Tem tudo isso ainda, a gente não tem a definição. A ideia que se tem que é a geral, que operador é sempre externo e controlador interno, tá? É a empresa. Não, a gente precisa de formatar. A gente precisa de formatar. Deixa eu tirar uma dúvida. Além da questão de quem toma a decisão sobre os dados, que no caso é a responsabilidade do controlador, o que mais distingue entre uma relação que você percebe ser nítida entre controlador-operador e entre controlador-controlador? Controlador é aquela pessoa, que na verdade controlador é aquele que, além de armazenar, fazer o tratamento, ele pode alterar os dados, tá? E o operador, ele só vai operar os dados em si, em nome de um controlador, tá? No momento que eu recebo aquelas informações de um controlador e eu também altero, eu sou um co-controlador. Então, o operador, se ele atualizar os dados, ele passa a ser controlador? Se ele agir e for buscar, vamos dizer, com o teu cliente mais dados, ele vai ser um co-controlador. Agora, se ele só atualizar com base no que você mandou, ele é um operador. Por exemplo, eu mandei os dados do cliente para o meu operador. E aí ele ligou para o cliente e o cliente diz, eu mudei de endereço, corrija aí o endereço, ele atualizou o endereço do cliente. Ele vai ser um controlador, porque ele vai estar assumindo aquela responsabilidade. É por isso que tem que delimitar bem o conceito, tem que explicar para os funcionários. Olha, eu vou até citar um outro exemplo que eu vi aqui num condomínio que eu estou fazendo. Tem duas empresas, são duas administradoras. Uma que faz todo o cadastro dos moradores, e a parte financeira, tá?
e a outra faz a administração do condomínio em si, tem um síndico profissional, tem uns funcionários que atendem, tá? Então, ela não é responsável pela coleta dos dados. O que estava acontecendo? O morador chegava na administração, dizia, olha, eu mudei, tá aqui, ó. O que ela dizia? Eu bondosamente estou pegando os dados dele para coletar e passar para outra administradora. O que ela está fazendo? Ela é uma co-controladora. Ela não é uma operadora. Ela não está usando só aqueles dados conforme a controladora passou. Ela está alterando aqueles dados. Ela está trabalhando, modificando os dados. Então, passa a ser um co-controlador. É porque a minha dúvida Evelise, porque é o seguinte, a própria LGPD, ela prevê que eu tenho que manter os dados atualizados, eu tenho que manter, inclusive, eu tenho que manter os dados, não posso deixar eles sumir. Está me fugindo a palavra agora. Mas o que a Evelise está falando para você é que toda vez que você tem o poder de editar, você é controlador. Mas aí, se eu não der o poder de editar, por exemplo, se eu não quiser que o meu operador se torne controlador, o que é que eu falo para ele? Anote aí e depois me passe que eu edito? Como é? Não, você vai ter que coletar os dados e passar para ele. Você vai atualizar o banco de dados. Mas então, se eu estou contratando um terceiro para atualizar os dados, eu nunca estou contratando. Se o fim da contratação é a atualização de dados, então essa pessoa nunca vai ser um operador. Sempre vou estar contratando um co-controlador. Isso, e vou até te dizer por que de ser considerado um co-controlador. Porque no momento que ele está alterando, ele passa a ter responsabilidade sobre aquele dado. Inclusive sobre a veracidade do que ele está coletando e buscando. Ela sai do teu controle e passa a ser do controle dele. E ser ao mesmo tempo. Só uma dúvida. Porque em relação, se nós pesquisarmos na própria LGPD, no artigo 42, o inciso 1º está falando exatamente que o operador, quando ele extrapolar os limites que foram definidos pelo controlador, isto é, quando ele agir por livre e espontânea decisão dele, além dos limites, ele vai ser responsabilizado, responsabilidade solidária. Mas aí não fala que ele perde. Mas deixa eu só concluir. Isso não quer dizer que ele perde a característica de operador. Ele continua sendo a pessoa que tratou os dados, só que ele ultrapassou as decisões feitas pelo controlador. Então, por causa disso, ele vai ser responsável solidariamente. Então, eu posso até ler aqui, Inciso 1º. O operador responde solidariamente pelos danos causados e pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador nos casos de exclusão previstos no artigo 43. Então, está falando que o próprio controlador, o próprio operador será responsabilizado quando ele extrapolar esses limites, mas o controlador sempre vai ser ele vai ser responsabilidade a partir do momento que ele extrapolar os limites dados pelo controlador. Mas aí o que vai definir isso é o teu contrato com ele. Se você fez um contrato com uma empresa, vou te dar um exemplo, com a empresa de Vale Transporte, tá? Você vai ter a especificação da LGPD no contrato, mas essa empresa ela não vai editar os teus dados, ela só vai usar aqueles dados para fornecer o Vale Transporte, correto? No momento que ela extrapolar o limite, aí ela descumpriu a finalidade daquele armazenamento. Tá? É isso. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta. Então, por exemplo, se em uma empresa eles fazem um contrato, uma política, nomeando, por exemplo, o encarregado e colocando a própria empresa como controladora dos dados e não especifica quem são os operadores diretos pela empresa. Aí, no caso, ela não teria como fazer ação regressiva contra os outros operadores, contra as pessoas que realmente efetivaram os tratamentos, porque ela não especificou no contrato, é isso? Até tem, porque está implícito, já e a lei é obrigatória, se você lê o artigo 1º, essa aqui é a minha dúvida. Obrigados, tá?
Mas por isso que, assim, ó, a responsabilidade principal de tudo é do controlador. No momento que você orienta os teus operadores, você faz um contrato, você está mais seguro se ele cometer um dano, entendeu? Mas no caso, por exemplo, se mesmo não sendo terceiro, se sendo pessoas efetivadas, a minha dúvida é a seguinte: mesmo que eu não tenha um contrato expresso que eles são os operadores, eles não poderão ser responsabilizados caso eles ultrapassem os limites que o controlador deu a eles. Pode, mas aí você não tem aquilo. Tudo vai depender da prova que você juntar para a autoridade nacional e é caso a caso. É a mesma questão dos colaboradores. A princípio, se um colaborador comete um erro, ou deleta um dado sem querer, alguma coisa, a responsabilidade é do controlador. Igual, né? Porém, aí depende caso a caso, isso aí nem a GDPR conseguiu definir ainda ao certo, nem todos os casos ela prevê uma punição para o colaborador, a maioria até não, tá? Alguns poucos, depende do tipo do dano que ele fez, se ele fez de má fé, se ele não fez de má fé, vai depender, então é uma análise individual. Sim, eu só queria entender essa relação do contrato de trabalho mesmo, porque foi citado que seria só seria operador se ele não fosse CLT, correto? Que mencionaram aqui. E isso não ficou tão claro para mim, então, se vocês pudessem... Exato, por isso que eu falei que é caso a caso, de empresa a empresa, e depende do... Então não é uma regra. Hã? Não, nenhuma é uma regra. Você tem que ver se ele é um terceiro que está trabalhando contigo mesmo, ou ele é uma pessoa só que está interna da empresa mesmo que esteja como autônomo, entendeu? Porque imagina só para trazer a última colocação, eu trabalho como autônomo na tua empresa, mas daqui a um tempo eu entro na justiça e consegui um vínculo empregatício. E aí? Vai mudar tudo? Então, depende do tipo da atividade e como ela é feita. Por isso que é importante o mapeamento. A gente tem duas mãos levantadas aí, tá? A do Marcos e do Rodrigo. Marcos primeiro. Para poder colaborar no diálogo. E o Romário agora também. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu entendo o lado da Tabata, né? Com essa dúvida entre o controlador e operador internamente na empresa. Eu tenho o meu pensamento, né? Funcionário interno na empresa, ou seja, ele para mim ele é controlador. Isso aí é uma coisa que eu já bati na minha tecla. Eu não tenho como eu mudar muito em relação a isso aí. A questão de penalidade no funcionário vai de acordo com as regras trabalhistas, conforme a doutora Evelise falou, né? A empresa vai criar suas políticas de trabalho, vai ter que analisar todos os seus processos, é preciso fazer a análise de processo, né, para identificar o que cada um, né, muita gente fala tal da matriz RACE, né, de responsabilidade, e essas matrizes, ela ajuda exatamente a informar para o colaborador até onde ele pode ir. Qualquer coisa que passa além dessas informações, esse funcionário está sujeito às penalidades previstas na lei, né, até porque ele tem um contrato de trabalho, existem normas da CLT que obrigações da empresa, do empregador e do empregado, e dependendo do nível de criticidade da falha do funcionário, por exemplo, ele pode até tomar uma justa causa. Então, tem que existir todo um processo interno de definição de advertências, né, até a empresa ter essa possibilidade. Se a empresa vai punir financeiramente um funcionário por uma ação indevida, isso já é uma outra questão a nível trabalhista mais profunda, que eu não tenho muito conhecimento, né, que é a minha área mais focada de TI mesmo. Então, eu não vejo, por exemplo, que um setor de TI que cometeu alguma falha, ele poderia ser definido como um operador. Na minha visão, todo mundo que está dentro de uma empresa, ele é controlador. Se você contrata alguém de fora para trabalhar dentro da sua empresa, é recomendável, né, que faça isso via contrato. É uma forma da empresa se proteger. E aí ela define para você, olha, você vai fazer um serviço, uma prestação de serviço para a gente aqui de reconfiguração de toda a rede de computadores, né? Eu vou te pagar via RPA, né? E aí você está ali como se fosse uma empresa contratada. Eu considero, mesmo que você não tenha o CNPJ, mas está com RPA, você é uma empresa contratada e você tem que estar, a empresa tem que se proteger contra
maus usos, né? Maltratamento dessa pessoa que vai trabalhar ali. Ela vai estar sob o seu controle como controlador. Então, essa é a minha visão que eu vejo de separação desses conceitos. O Romário está com a mão levantada. O Rodrigo estava antes. Você baixou, Rodrigo? Eu baixei agora, que eu achei que já ia falar. Pode falar. Tá, só uma consideração em cima da fala da Evelisa ali. Eu entendo assim, que tem algumas situações aí que essa característica de empregatícia vai complicar no sentido que o cara terceiriza, contrata. Hoje está muito comum, principalmente em TI, né? Contratar uma pessoa exclusiva, ela só trabalha naquela empresa e via MEI, né? O cara cria um MEI, paga uma taxinha e trabalha na empresa tal qual ele fosse um colaborador, né? E eu só discordo, não, eu só acho que é um ponto um pouquinho delicado a questão do externo e interno, no sentido assim que hoje o externo e interno, eu defino isso fisicamente, porque hoje está muito home office, né? Tem empresas que simplesmente aboliram as sedes e esse interno e externo fica difícil caracterizar, né? Eu vejo que vai depender muito do posicionamento da NPD, mas em casos mais específicos, no geral, acho que ele já está muito claro, o controlador é a empresa, o colaborador é um papel ali dentro. Aí definir se um terceiro que está ali dentro, que só trabalha para ela, dentro assim no sentido, só trabalha para ela, ele pode estar trabalhando de casa, né, via home office. E ele também seria um papel dentro da empresa e deixaria de ser operador, mas uma empresa, se eu estou numa empresa, numa situação dessa, eu faço um contrato bem amarrado e trato ele como operador e coloco todas as cláusulas necessárias que me dão uma garantia. Eu resolvo o meu problema, né? Eu só vou discordar um pontinho específico que a Liviris falou, não discordar totalmente, mas fazer uma ressalva no que diz respeito à alteração. Eventualmente, até o Romário colocou alguma coisa nesse sentido. Eu vou contratar uma pessoa que ela vai, de fato, fazer atualização cadastral para mim. A função dela, que eu estou contratando, é isso. Acontece muito isso em empresas de call center. Eu até fechei um contrato essa semana, uma empresa que é um call center da Claro. E ela tem essa função. E ela é um operador. A própria Claro já definiu ela como operador. Só que é claro, como ela está em processo de adequação, ela está exigindo dos seus parceiros que se adequem também. Aquela cascateamento da lei que a gente sabe que está acontecendo. E ele está na figura de operador. E ele tem toda a prerrogativa de entrar nos cadastros dos clientes, porque, é claro, em si, ela internamente, ela não entra em contato com o cliente. Ela tem toda uma estrutura de terceirização em que o operador faz isso. E ele entra no cadastro e altera. Logicamente que toda a arquitetura de TI fica com a Claro, né? Esse operador só faz uma ponte, né? Mas ele tem a prerrogativa de fazer alteração. O que eu vejo que vai definir essa relação é o que está em contrato. Se no contrato diz que ele pode alterar o cadastro e lá as informações A, B ou C, é isso que ele pode fazer. Se ele resolver alterar a informação D ou fazer outro tipo de abordagem, aí ele se torna controlador, né? Porque ele está fugindo do que está contratualizado, sabe? Então é só o meu ponto de vista é dessa forma, sabe? Eu entendo que acaba dando interpretações, né, como toda lei acaba dando interpretações distintas, mas eu acho que uma forma da empresa se resguardar na dúvida são contratos muito bem construídos, né? Já estou tirando a dúvida na fonte, tá? Eu já estou perguntando para o Arthur aqui e ele disse que vai, se ele puder ajudar, ele vai responder. Tá. O Romário, pode falar. Oi. Sim, sobre aquela dúvida da Tabata, eu tenho uma observação, porque é o seguinte, eu não sou advogado, então não tenho essa autoridade toda para falar. Por isso eu vou até citar minha fonte. Eu estava fazendo um curso da Alura sobre LGPD e tem um capítulo sobre responsabilidade. Eles pontuam a responsabilidade objetiva, a responsabilidade compartilhada, é outro termo que eles usam, esqueci agora. Mas o curso destaca o direito de regresso, que seria o quê? Se o controlador se sentiu prejudicado pela ação do controlador, mesmo ele sendo responsabilizado diante da LGPD, ele cumpriu as sanções da LGPD. Ele, pelo direito de regresso, poderia processar o operador, ou, no caso, não sei se isso valeria para o próprio colaborador, para ser ressarcido do prejuízo que ele teve devido à ação do terceiro, do próprio operador. Alguém quer falar sobre isso? Isso não existe? Como é? Essa questão de direito de regresso eu queria entender um pouco mais. Eu até entendo assim que seria voltar, como disse um pouco a Tabata. A Tabata
Tabata, né? Que falou. Isso mesmo. Então, eu acho que você podia complementar, porque eu achei que tem a ver com o que você falou. Sim, então, porque na minha visão, na própria, a menos que tenha algum regulamento diverso que eu ainda não estou ciente, na própria LGPD está falando que o controlador é a pessoa natural jurídica que detém o poder de decisão. Logo, os funcionários não têm esse poder. A única pessoa que tem o poder é a pessoa jurídica que seria responsabilizada. Isso é bem parecido com os casos consumeristas. Por quê? A partir do momento que alguém é lesado, a empresa jurídica, no caso, quem detém o CNPJ, que vai ser responsabilizada no primeiro momento. Só que, internamente, as pessoas que realizam as atividades. Então, não existe, por exemplo, não existe o McDonald's. Então, ele é uma figura fictícia, foi criado, né, pelo direito, mas ele não pode ser responsabilizado, não é ele que exerce os atos, são as pessoas que trabalham para ele. Da mesma forma, na administração pública. Não existe a prefeitura é uma figura fictícia. O que existe são os trabalhadores, né, os funcionários públicos que exercem esses atos. E essas pessoas que são responsabilizadas. Mais ou menos, porque, por exemplo, se você falou da prefeitura, quem tem que ser responsabilizado primeiro é o prefeito. Eventualmente, ele pode trazer algum secretário, e aí vai assim. Quando você fala do McDonald's, o McDonald's é um grupo. Mas se você falar de uma loja que comprometeu os dados de alguém, por exemplo, assim, o funcionário que foi contratado da loja da cidade tal, ali tem um CNPJ próprio, que tem um sócio próprio, que vai ser responsável, né? Mas a ação de regresso seria o quê? A princípio, a ação ela é movida contra a pessoa que está com poder de decisão. Então, é movida contra o McDonald's, é movida contra a prefeitura. Só que, internamente, dentro dessas pessoas que têm o poder de decisão, elas podem descobrir quem foram os agentes causadores, quem que realizou aquela atividade. Então, quem que deixou passar essa atividade, quem que acessou esse dado, quem que arquivou incorretamente. E essa pessoa você que pode coloca nessa condição, você não poderia facilitar que, por exemplo, assim, se você sabe que houve uma falha, provavelmente você vai conseguir identificar um ponto de precisão. Por exemplo, falar o seguinte, olha, eu acho que foi uma falha e ela aconteceu, por exemplo, se for na prefeitura, na secretaria de obras, por exemplo. Sim. E aí o secretário de obras é o fulano de tal, eu acho que ele que é o responsável, né? Mas, por exemplo, se um funcionário público te trata mal, por exemplo, não vai ser ele que vai ser processado, vai ser o órgão público que te tratou mal. Mas você pode qualificar ele na ação. Sim, só que isso não é a regra. A regra é uma ação contra o órgão público onde você foi para você ter uma ação de indenização moral, enfim, que seja. E aí, esse órgão público vai ter as medidas cabíveis em face daquele agente causador do dano, entendeu? Então, primeiro você tem uma ação frente à pessoa responsável, que seria a detentora daquele poder de decisão, e depois, internamente, essa pessoa, se ela conseguir definir quem que ultrapassou aqueles limites, porque nem sempre isso vai ser viável, igual a Evelise mesmo falou, muitas vezes nós não temos como comprovar isso, a menos que você tenha uma política muito correta e que tenha um controle bem delicado, né, sobre cada ato dentro da empresa, e a partir do momento que você descobre quem que realizou aquela atividade de tratamento, que é como operadora definida dentro da LGPD, a pessoa natural jurídica, externa ou interna, está falando pessoa natural jurídica, que realiza atividade de tratamento. Você identificou quem realizou aquele tratamento? É contratado? Não é contratado? Aquela pessoa pode ser responsabilizada. Então, o que acontece? Você responde a primeira face, então alguém vem e responde, olha, eu tive um incidente perante essa empresa. A empresa responde. Dentro da empresa, a empresa pode falar, olha, foi o Joaquim, foi o João que fez isso por causa disso, aqui estão as provas. Aí o juiz vai lá e fala para o João ressarcir a empresa, entendeu? É isso, ação de regresso. O João vai ressarcir a empresa pelos danos que ele causou para a própria empresa. Entendi. Legal. O Romário levantou a mão, depois a Fernanda. Romário? Oi? Pode falar. Estou esperando a Fernanda. Não vai falar, não? Então, Fernanda, fica com a vez.
Fernanda. Oi, gente. Então, sobre essa questão do direito de regresso, eu entendo que se o funcionário assinou um termo de que ele fez treinamento LGPD, um termo de responsabilidade, mostrando que ele tinha consciência das regras que ele tinha que seguir, e ele não seguiu, eu acredito que cabe sim esse direito de regresso. Mas aí é aquela coisa, vai depois do entendimento da interpretação do juiz, né? Não é uma coisa garantida. Mas eu acho que como a Evelise... Desculpa, Fernanda, mas está na própria LGPD. No inciso 1º do artigo 42, está escrito, deixa eu até ler de novo, responsabilidade do ressarcimento de danos. O operador responde solidariamente se ele extrapolar as instruções lícitas do controlador. Então, isso não é só uma possibilidade, existe, está na própria LGPD. Mas, aí fala de operador, tá? A gente está falando de funcionário também, colaborador. É diferente. Funcionário não é operador. Então, aí, é porque nesse caso, o que eu acho que a gente está divergindo é na definição deles mesmos, que eu acho que é o que a gente está discutindo mesmo. Que na minha visão, pelo menos, o operador seria estrito ao que está falando na LGPD. Então, seria toda pessoa natural jurídica, não está especificando o contrato na LGPD. Se tiver algum lugar especificando algum regulamento, por favor, vocês me corrijam. Mas na própria LGPD está falando que é quem exerce aquela atividade de tratamento. Entendeu? Agora, ele não é o controlador. O controlador é a própria empresa que detém o poder de decisão. Agora, todos os funcionários, todo mundo que efetivamente exercer aquele tratamento, aí sim eles serão os operadores. Na minha visão, se tiver algum regulamento que diga o contrário, que diga que apenas externos, que depende do contrato de trabalho, aí vocês me corrijam. Isso é uma decisão da NPD já. Ela já... Porque assim, como não tá na lei, ela já vem buscando um regramento para tudo. É uma decisão dela já com base na GDPR. A GDPR também passou por isso. Tem um livrinho bem fininho. Se você puder passar para quem quiser ver, Patrícia Peck. Patrícia Peck. Ela é muito legal. Ela é bem fininho o livro. E ela busca o entendimento da GDPR, de como foi na época da organização da lei, e traz para a LGPD de como está sendo agora. Então, ela não vem só com... A maioria desses livros agora está só a lei pura, um comentário simples, que a gente não vê muito contexto. Ela traz o contexto das coisas de uma maneira simplificada. É bem legal. Perfeito, mas é porque aí a gente precisa, pelo menos no direito brasileiro, a gente precisa estar adstrito ao que está na lei. E se a gente souber qual é essa decisão, eu acho que fica mais fácil para todo mundo visualizar. Pois é que a regulamentação não tem ainda, tá? Mas as decisões, os entendimentos apartados, a NPD está publicando no site dela. E esse é um deles. Então, depois só compartilha externo. Ou a data de quando é a decisão, só para a gente consultar mesmo, só para conhecimento, porque realmente a priori era o meu conhecimento. O Arthur acabou de me responder aqui, Em tese, ele está usando a GDPR ainda, hein? Isso que ele é o presidente da NPD. A controladoria conjunta ou co-controladoria é identificada quando há uma participação conjunta na determinação das finalidades e dos meios de tratamento. Pode ocorrer por decisões comuns ou por decisões convergentes. Caso contrário, serão controladores diferentes ou autônomos. Ele foi até pesquisar isso para mim agora, que enquanto a gente está fazendo, eu pedi para ele. É porque, na verdade, né, a nossa lei ela nasceu muito da cópia da GDPR, né? Exato. Então, exatamente. Então, se você não tem um conceito muito específico em algum tema, é muito interessante que a gente vá lá na GDPR para ver como funciona e se bate com o nosso ordenamento jurídico, obviamente, né? E, enfim, nesse caso, outro dia eu e a Evelise, a gente estava discutindo isso e aí a gente achou essa doutrina, né, da Patrícia Peck, e essa decisão
nesse sentido, entendeu? De que os funcionários, eles são controladores, né? Eles também têm a função de controladores. Então, só a pessoa externa que seria o operador, né? O Romário está com a mão levantada aí. Romário, às vezes a gente extrapola um pouquinho, né? E se você quiser, de vez em quando, entrar, pode entrar direto. Só complementando, eu sei que não é exatamente o direito de regresso isso, mas, assim, no caso de um colaborador, que eu acho que isso não é nem só a LGPD, acho que qualquer situação semelhante. Se uma ação do colaborador causou um prejuízo à empresa, a empresa vai arcar, é a empresa que vai arcar com prejuízo, a empresa vai arcar com prejuízo, mas o colaborador depois vai ser responsabilizado, nem que seja com a demissão. Não é isso? A maioria das empresas privadas, pelo menos, é isso. Agora, me permitindo até mudar um pouco o foco, mas eu acredito que até aprofundando o debate, espero aprofundar o debate com essa questão, que é o seguinte, se eu tenho, no caso, por exemplo, eu tenho um sistema ERP, um sistema para gerenciar todo o negócio. E aí, o que acontece? Eu coleto esse dado, sou eu que coleto esse dado, mas esse dado fica todo cadastrado no sistema. O sistema é online, ele fica em outra cidade, em outro estado, eu acesso ele online, mas a empresa que armazena os dados, armazena todos os dados que eu coleto é a desenvolvedora do sistema. Eu só faço alteração. No caso, a empresa, ela armazena, ela que garante a disponibilidade, ela que garante a segurança dos dados, só que ela não altera os dados. Eu sou o único que altera os dados. Eu coleto e altero. No caso, eu não armazeno. Quem armazena é a desenvolvedora do sistema. Eu acesso pelo browser do computador. Nesse caso, a empresa é outra, a desenvolvedora do meu software é outra controladora, né? Isso seria outra controladora, ou ele se encaixaria como operador de alguma forma. Gente, deixa eu só interromper, porque vai servir para essa pergunta dele, tá? Ele acabou de me responder aqui sobre aquela questão que eu falei de seria co-controlador ou não, tá? Realmente, o Rodrigo está certo, não é co-controladora. Se eu contrato uma empresa para ela fazer a atualização dos dados, quem está dando as ordens é que vai ser o controlador. Tá? É essa que vai ser a definição da NPD. Ele até falou que eles vão lançar um guia orientativo aqui, bem explicativo sobre isso, que em breve, tá? Que vai sair. E que, então, ela só vai passar a ser co-controladora quando, por conta própria, ela for coletar os dados para atualizar aquele cadastro, sem a orientação do controlador. Por isso que é mais uma vez importante salientar que a gente precisa de um contrato bem firmado com as empresas. Nesse caso, Belize, se ela não é controladora porque não coleta, mas ela armazena, só que ela não trata. Então, ela não é controladora e nem operadora? Não, ela é operadora. Se ela está armazenando tratamento, tudo. Armazenar tratamento. Armazenar ela só armazena para colocar disponível no site, para eu tratar. Ela não trata nada. Mas ela tem a possibilidade. Eu não lembro qual que é o artigo que define quais são os verbos que significam o que é um tratamento de dados. E lá tem armazenar. Então, se você só armazena, é um tratamento. Entendeu? Tá certo. Eu não ouvi desse artigo. Senhores e senhoras, né? Mais senhoras. A gente está aqui chegando no horário, tá? Eu só queria alertar que a gente tem cumprido essa regra de terminar às 10, porque a gente também tem outras agendas e o grupo de estudo, ele é rico. Hoje eu estou achando que ele está até muito mais rico que o normal. Eu tenho certeza que eu aprendi muito hoje aqui.
a gente pode dar uma continuidade na próxima quinta-feira. Se eventualmente quiserem, a gente pode até abrir uma agenda extra, porque eu achei que o tema foi rico, o tema foi importante e ele gerou, para mim, muitos esclarecimentos. A Daniela quer falar aí, vou dar a palavra, mas entendo que a gente está indo para o finalzinho, tá? Mas não tem limite, não. Mas é só porque existem outros compromissos e aí... Pode falar, Daniela. Não, rapidamente, gente. Só para pedir desculpa que eu entrei bem atrasada, tá? Eu tinha um compromisso de manhã, tentei me livrar antes e não conseguia, mas peguei o finalzinho. E aí, para quem não me conhece, né? Eu sou Daniele. Eu não me apresentei logo assim que eu entrei, porque a Tabata estava falando e tudo mais. E é isso. Espero que na quinta que vem, ou se vocês marcarem uma outra reunião outro dia, eu consiga entrar direitinho no horário, porque a semana tá louca. De uma certa forma, é claro que o vídeo ele ainda está acontecendo, hoje ele está sendo gravado de novo. Eu consegui tirar uma foto sua, ainda estava dirigindo, então estava meio tumultuado, mas agora já tem uma foto sua lá no chat nosso lá do WhatsApp, já bem posicionada. Eu acho que a gente podia fazer uma pose para a gente colocar isso na rede, né, que a gente tem feito isso. Aí a Fernanda até tirou a máscara, se você quiser tirar a máscara também, ó, pode fazê-lo. Tá tudo bem, eu vou contar até 3 e vai sair na foto, tá? 1, 2, 3. A foto saiu e esse ambiente mais escuro ficou legal. A foto já está lá no WhatsApp. Se a gente tiver tudo certinho, eu achei assim que, embora tenha sido muito rico, eu vou estar publicando lá o link da ata. Quem quiser estar editando, quem quiser estar vendo, eu fui escrevendo na medida que a gente foi colocando aqui. Achei que foi fantástico, tem sido muito rico, eu tenho aprendido muito, mas hoje foi fortemente um dia de eu aprender. Por mais que o nexo causal me constranja, ler a lei e colocar dessa forma, né, foi para mim muito legal. E eu fico até mais admirado, porque na área de TI eu vi que o Rodrigo também, embora seja da área de TI, ele também tem muito conhecimento, muito conteúdo nessa parte de estudar a lei, que não é o meu forte. Eu estou muito mais ligado às senhas e controlar o login, auditar o sistema, né, do armazenamento e do tratamento na informática. Mas estou abrindo aí de novo a palavra aí, porque está indo muito legal. Eu achei que o ideal é que a gente já termine, mas a palavra está dada. Bom, só para encerrar, né? Só para encerrar, já que fui eu que sugeri o tema, realmente foi um debate muito rico. Acho que a gente está aprendendo muito aqui, todo mundo. Boas-vindas aí aos novos membros. E eu acho que a LGPD é isso, né? A gente tem que juntar a interpretação da lei com o conhecimento de TI. Ficar só numa coisa, você vai precisar de um ajudante, de um complemento, de uma pessoa que te dê alguma indicação, né? Então, eu acho muito interessante, porque o Rodrigo sendo de TI, a Evelise sendo advogada, a gente vê, às vezes, um embate entre os dois e isso agrega bastante. Bom, é isso. Até semana que vem. Obrigada a todo mundo pela presença. Obrigada, Pedro. E um bom dia para vocês. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia. Obrigada a todos. Obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Tudo bom para vocês aí? Eu estou desligando a gravação aqui e depois mando o link, tá bem? Tá bom. Combinado. Obrigado aí pela audiência.